a personalidade. Já vimos que a memória é uma condição quase indispensável à personalidade, pois ela é que liga os estados de atualidade aos estados anteriores e nos afirma sermos hoje o mesmo indivíduo de há 20 anos. É a memória que constitui a identidade, porquanto, ao mesmo passo que persistem as sensações presentes, surgem por ela evocadas as imagens antigas, que são, se não idênticas, ao menos muito análogas. Uma árvore, por exemplo, vista agora, imagem presente e atual, desperta em nosso espírito meia dúzia de lembranças quase idênticas. Embora estejamos contemplando uma outra árvore. Do mesmo modo, um barco suscitará outra meia dúzia de imagens que serão ainda idênticas, seja qual for o barco entrevisto. Ainda em consequência da associação e complexão das ideias, não será preciso avistar um barco para reviver essas lembranças que poderão aflorar da contemplação de uma praia, de um rio, de um objeto qualquer que lembre, ainda que longínqua, a ideia de barco. Nossa consciência está, por conseguinte, sempre presente a um certo e limitado número de imagens remotas e sempre as mesmas, mais ou menos. Essas imagens, interativamente reconduzidas ao mesmo ego, constituirão a personalidade do indivíduo que se tornou estável pela comunidade das mesmas. Se em consequência de um estado psíquico qualquer, as imagens ordinárias e comumente presentes à consciência se obliterarem de chofre, e se por outro lado aparecerem imagens até então desconhecidas, segue-se que o mesmo eu não mais se reconhece. Julga-se outro, e é todo um novo estado de consciências que emerge. Emerge, porém, na mesma individualidade. Os sonâmbulos apresentam quase sempre esse caráter, esquecendo-se ao despertarem do que se passou no sono. Mas o que prova a integridade individual é o segundo aspecto da personalidade, isto é, o personagem sonâmbulo conhece a pessoa normal, como veremos dentro em breve. Essa falta de ligação, essa descontinuidade entre dois períodos da mesma existência psíquica, explica todos os fenômenos desde que se tenha em vista um segundo fator da personalidade, que é o sentimento da vida.
todos temos a noção de vivermos corporalmente, como bem o demonstrou Louis Peace, em contradita a doutrina de Jouffroy, que afirmava não conhecermos o corpo senão de um modo objetivo, tal como conhecemos um objeto estranho, um pano, um móvel, etc. O médico filósofo responde: será mesmo verdade que absolutamente não tenhamos consciência do exercício das funções orgânicas? Se com isso quisermos dizer que se trata de uma consciência clara, distinta, de locação determinável, qual é proveniente das impressões exteriores, é evidente que não a temos. Mas isso não obsta a que tenhamos uma consciência surda, inaudível, obscura e, por assim dizer, latente e análoga. Por exemplo, a que provoca e acompanha os movimentos respiratórios, sensações que, apesar de incessantemente repetidas, passam como despercebidas. Não poderíamos então considerar como ressonância longínqua, fraca e confusa do trabalho vital universal esse notório sentimento que, sem descontinuidade nem remissão, nos adverte da existência e atualidade do corpo? O caso é que, as mais das vezes, sem razão, se tem confundido esse sentimento com as impressões acidentais ou locais, que na vigília despertam, estimulam e entretêm o jogo da sensibilidade. Essas sensações, ainda que incessantes, não fazem senão aparições fugazes e transitórias no teatro da consciência, ao passo que o sentimento em apreço dura e persiste, abaixo do cenário móvel. Condillac chamava-lhe, aliás, com muita propriedade, o sentimento fundamental da vida, e Maine de Buran, o sentimento da existência sensitiva. É por ele que o corpo se figura ao eu como propriedade sua. E que o espírito se reconhece de qualquer modo existente e íntegro na extensão do seu organismo. Monitor perpétuo e indefectível, ele fornece à consciência incessantemente o controle do corpo. Manifestando assim, da maneira mais íntima, o laço indissolúvel da vida psíquica e da vida fisiológica. No estado normal de equilíbrio, que caracteriza a saúde perfeita, esse sentimento é, qual dizíamos, contínuo, uniforme, sempre igual, o que lhe impede chegar ao eu no estado de sensação distinta, especial e local. Para que se torne distintamente notado, faz-se-lhe preciso adquirir uma certa intensidade. Nesse caso, traduz-se por uma vaga sensação de bem-estar ou de indisposição geral, indicando, no primeiro caso, uma simples exaltação do ato vital fisiológico. E no segundo,
a perversão patológica do mesmo ato. Mas, neste caso, também não tarda a localizar-se a forma de sensação particular. Vezes há em que também se revela de maneira mais indireta e, no entanto, bem mais evidente, que é quando vem a falhar em dada região do organismo, como, por exemplo, no membro atingido de paralisia. Tal membro prende-se ainda materialmente ao agregado vivo, mas desprende-se da esfera do eu orgânico, se assim nos permitem dizer. Ele deixa de ser percebido pelo eu como propriedade sua, e o fato dessa separação, ainda que negativa, traduz-se por uma sensação positiva particular, conhecida de quem quer que tenha experimentado o entorpecimento completo de um membro, seja pela friagem ou por compressão nervosa. Essa sensação não é mais que a expressão da espécie de falha ou queda que sofreu o sentimento universal da vida corpórea. E prova que o estado vital do membro era real, ainda que obscuramente sentido, constituindo um dos elementos parciais do sentimento geral da vida do todo orgânico. Assim, o ruído monótono da carruagem que nos conduz acaba por se tornar despercebido. Mas, se a carruagem para de súbito, logo perceberemos a cessação do ruído. Esta analogia pode facilitar a compreensão da natureza e do modo existencial do sentimento básico da vida orgânica. Que não seria, nessa hipótese, mais do que um resultante inconfuso das impressões produzidas em todos os pontos vivos pelo movimento intrínseco das funções, trazido diretamente ao cérebro pelos nervos cérebro-espinhais ou imediatamente pelos nervos do sistema ganglionar. O que precisamos reter é que a individualidade constitui-se desde o nascimento por essa sensibilidade geral, sobre a qual as sensações virão enxertar-se e servir-lhes de laço. O perispírito, animado pela força vital, é que dá à alma um sentimento íntimo e profundo do eu. Sejam quais forem, mais tarde, as variações do estado consciente, sempre restará esse sentimento para reatar entre si os diferentes processos da vida mental, desde que as condições associativas de alma e corpo se mantenham invariáveis. Há uma certa tonicidade geral do sistema nervoso, mediante a qual
as sensações se registram. Se essa tonicidade alterasse, variam os mínimos de intensidade e durabilidade indispensáveis à percepção. Sem embargo, o registro faz-se, mas a alma não tem dele consciência quando retorna à tonicidade normal. É a evolução anímica. Gabriel Delano.